Olá pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa. E hoje aqui na nossa aula de leitura, o que nós iremos comentar é sobre as funções da linguagem. Vamos relembrar aí duas das funções. Como que eu consigo identificar se um texto mantém o predomínio da função referencial ou mantém o predomínio da função poética? Vamos falar um pouco também de interpretação textual por meio do texto A Arte de Ser Feliz, de Cecília Meirelles, texto que está na página 1 da apostila. Bom, primeiro nós precisamos aí mostrar para vocês o quê? De onde que veio essa ideia das funções da linguagem? Essa ideia, ela veio de um linguista russo chamado Roman Jakobson, em que ele percebeu para que haja um contexto comunicacional é necessário que haja uma estrutura. Qual estrutura? Um emissor, um receptor, que por meio de um canal irá passar uma mensagem, ele utilizará um código, utilizará sim um referente, mas se houver algum ruído nessa comunicação, essa mensagem não será alcançada e transmitida de forma satisfatória. Então vamos aí elucidar, vamos aí exemplificar melhor cada um deles. Emissor, de quem parte a mensagem. Vamos utilizar aí o contexto que nós estamos desenvolvendo aqui. Professor, o emissor, que tem como objetivo o quê? Alcançar o seu receptor ou o seu interlocutor. Para isso ele escolhe um canal. O canal que nós utilizamos aqui, estamos utilizando, é a internet, por meio de uma videoaula. Mas existem muitos canais que podem ser utilizados, por exemplo, um e-mail, um jornal, uma revista. Tudo irá depender do quê? Do contexto ao qual será inserido. Para isso, ele vai transmitir uma mensagem, vai passar uma informação, que é o que eu estou repassando aqui para vocês. Por meio de um código. Qual que é o código que está sendo utilizado? A língua portuguesa. Irá aí se implementar todo um cenário que é chamado de referente. Mas se houver algum ruído na comunicação, essa mensagem não é alcançada. Por exemplo, se houver alguma interferência, alguma queda na conexão, a mensagem ela não é passada de forma satisfatória. Então, sendo estruturada essas ações, nós podemos começar a falar de funções da linguagem. Cada autor, ao desenvolver um determinado texto, ao desenvolver um determinado gênero, um determinado tipo textual, ele poderá utilizar a função referencial, a função emotiva, a função apelativa, a função poética, a função metalinguística ou a função fática. Então são 6 funções ao todo. Cada uma tem ali as suas particularidades, mas pode ocorrer que dentro de um texto eu tenha uma ou mais dessas funções, mas uma vai prevalecer diante das outras. Então, para iniciar aqui, a função referencial, o próprio nome já diz, ela faz referência a um determinado assunto. Ela trabalha o texto de forma objetiva. Por exemplo, um gênero textual que vocês já estudaram, que é o gênero notícia. Ele se preocupa em quê? Em falar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quando. Ele utiliza ali o gênero jornalístico para passar informações de forma objetiva. O emissor ele não irá se preocupar em passar as suas impressões, em passar as suas emoções. Nós podemos desenvolver uma notícia mais ou menos dessa forma. Muitas pessoas todos os dias invadem lixões da cidade em busca de restos de alimentos. Percebam que eu somente aqui me prendi a passar uma informação. Então eu utilizei o que? A função referencial. Eu fiz isso de forma objetiva. Agora, se eu mencionasse: muitas pessoas invadem lixões da cidade em busca de restos de alimentos, isso me preocupa muito, pois o Brasil, um país tão rico em terras, podendo assim plantar
e fazer uma distribuição de renda igualitária acaba fazendo com que pessoas menos favorecidas não tenham esse mesmo privilégio. Isso acaba me preocupando e é necessário que as pessoas se preocupem também. Percebam que eu passei a mesma informação, mas de alguma forma eu coloquei o meu ponto de vista, então o emissor, na função emotiva, ele coloca ali a sua impressão, ele coloca a sua opinião em relação a um determinado assunto, sendo ele um assunto real ou não. E é justamente esse tipo de função que nós vamos verificar aí na página 1, no texto de Cecília Meirelles, chamado Arte de Ser Feliz. Percebam que a função emotiva vai se utilizar também de muitas figuras de linguagem, que é o que nós já vimos anteriormente, como metáforas, o sentido conotativo, empregando ali a palavra num sentido mais a despertar a emoção do seu leitor. Um texto literário. O que é a literatura mesmo? A arte própria de construir um mundo próprio por meio da palavra. Então, o autor, diante de um texto, ele pode se utilizar de fantasia, ele pode se utilizar de fatos que não existem, ele pode até mesmo utilizar de situações que aconteceram, mas criar ali uma roupagem para fazer com que a palavra se mostre ali de uma forma mais artística. Então, isso é um texto literário. Então, vamos fazer aí a leitura desse texto, Arte de Ser Feliz, de Cecília Meirelles, e vamos fazer aqui alguns apontamentos, vamos fazer aqui alguma interpretação e vamos mostrar qual que é o real objetivo da autora ao desenvolver esse texto. Arte de Ser Feliz. Então percebam que ela já inicia no tempo passado. Houve um tempo que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. O que pousava nesse ovo? Um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Ela fala que parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Então aqui ela está escrevendo de uma forma que ela contemplava muitas daquelas ações quando ela era criança, em que um simples fato que acontecia ali no dia a dia já era razão para que ela pudesse de alguma forma fantasiar muitas coisas na cabeça dela. Assim é a ilusão de uma criança, tanto que ela fala que esse pombo parecia pousado no ar quando ele pousava em cima daquele ovo de porcelana. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal onde oscilava um barco. Um barco carregava de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra? Em que sala diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. Então percebam aí que ela via um barco ali da sua janela com flores e ali ela imaginava, ela se dava a permissão de imaginar para onde queriam aquelas flores, quem iria ganhar aquelas flores, que jarras que essas flores iriam enfeitar. Houve um tempo que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher cercada de crianças e contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela e mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso era muito longe, num idioma difícil. Então ela via uma mulher contando histórias, mesmo que ela não pudesse ouvir, porque a voz da mulher não alcançava para que ela tivesse esse entendimento,
ela utilizava-se ali da imaginação para criar as suas próprias histórias e imaginava que história que essa mulher contava. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me sentia completamente feliz. Peripécia, as suas aventuras. Houve um tempo que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Então percebam aí a ilusão. A todo momento, ela ao contemplar, então ela tem uma visão totalmente contemplativa. Quando ela contemplava ali aquilo, ela imaginava coisas que não eram possíveis de acontecer, mas a sua imaginação permitia isso. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Olha, havia um jardim quase seco e mesmo assim, diante da realidade dessa menina, ela fazia com que essa realidade, por meio da sua imaginação, ficasse o quê? Ainda mais fértil, ficasse melhor para ela. Era uma época de estiagem. O que é uma época de estiagem? Uma época em que há seca, em que a vegetação está seca. Em uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs via um pobre homem com um balde, e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega. Rega aqui é no sentido de regar, no sentido de borrifar mesmo. E ele borrifava com muita água, sim ou não? Não. Então percebam que as informações elas acabam ficando subentendidas, às vezes em alguns textos. Às vezes nem sempre as informações elas estarão ali claras para que nós possamos responder. Ou seja, nós precisamos criar uma certa intimidade com o texto, saber o que está acontecendo ali, para que eu possa, de alguma forma, criar uma identificação que me faça interpretá-lo. Então, a interpretação textual trabalha muito nesse sentido. Era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. Será que ele regava com muita água ou com pouca? Com pouca, por conta da informação da estiagem. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Por que o coração dela ficava completamente feliz? Porque mesmo ali, diante de uma situação difícil, ela via que existiam pessoas que, de alguma forma, mesmo tendo pouco, fazia algo pelo aquele jardim quase seco. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Às vezes, nem sempre. Então é importante prestar atenção aí na gramática também, nesse tempo, na ideia de tempo. Às vezes ela abre a janela e encontra o jasmineiro em flor. Às vezes não. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lopes de Veiga. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Por que ela se sente completamente feliz? Porque nas pequenas coisas ela percebe que é possível ter felicidade, mesmo que algumas circunstâncias não sejam tão favoráveis. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso olhar para poder vê-las assim. Então, como que ela conclui? Ela menciona que cada um tem a possibilidade de imaginar, de construir, de querer aí construir uma realidade, de plantar uma realidade que possa ser concretizada. Então percebam aí que eu tenho um texto totalmente utilizado contado em primeira pessoa, onde ela fala: houve um tempo que a minha janela se abria para um chalé.
Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. E eu faço predomínio o quê? Da função emotiva, porque é trabalhado o texto de forma subjetiva. Todo momento ela está colocando ali o quê? As suas impressões. De qual maneira? De uma maneira totalmente contemplativa. Trabalhando ali com os recursos visuais, de toda hora ela vê, mesmo que não seja aquela realidade que esteja à frente dela, mas ela diz o quê? Que vê e pensa dessa forma. Daí aqui, ela diz, eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. Então, quando que ela via esse pombo que pousava ali? Então, houve um tempo que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo da louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa. Então percebam, ela era o quê? Criança, quando ela viu ali o quê? O pombo pousando no ovo de porcelana azul, que para ela dava a impressão de que ele parecia pousar no ar. Mas ali no final do primeiro parágrafo, ela fala, eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz, porque as lembranças suscitavam, vinham à cabeça dela e fazia com que, mesmo ela já entendendo a realidade de uma outra forma, que isso ainda despertava felicidade nela. Então vemos aqui a autora Cecília Meirelles desenvolvendo um texto em que é possível contemplar coisas boas através das pequenas coisas do dia a dia, a cada dia que passa. E com o predomínio do quê? Da função emotiva, trabalhando o texto de forma subjetiva, ou seja, a autora ela colocou aqui as impressões e de alguma forma fez com que o seu leitor, com que o seu receptor, com que o seu interlocutor pudesse aí entender e verificar as emoções que ela transmitiu. Bom, então, verifiquem aí, acompanhem a leitura desse texto na página 1, verifiquem aí os exercícios de interpretação textual que tem sobre esse texto. Nos vemos em uma próxima oportunidade, cuidem-se, verifiquem ali os exercícios também das aulas anteriores e até mais.